Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está aí vendo a gente. Eu sou o professor Miguelão e a gente está aqui hoje para dar uma aula para vocês sobre conjuntos numéricos. No comecinho da matemática, né, para a gente saber separar os números de acordo com os conjuntos. Bom, nós temos então, né, de maneira geral, 5 conjuntos numéricos, né? São os conjuntos dos naturais, o conjunto dos números inteiros, o conjunto dos números racionais, o conjunto dos números irracionais e o conjunto dos números reais. Bom, quem são os números naturais? Os naturais é aquele primeiro conjunto de números que a gente aprende na escola, né? 0, 1, 2, 3 e assim por diante, tá? É interessante mostrar que os naturais eles não têm casas decimais, né? E também eles são todos positivos, tá? O símbolo que a gente usa para representar os naturais é a letra N de número natural. Os números inteiros ele é bem parecido com os naturais, mas tem uma pequena diferença. Os inteiros eles vão ter os números que são negativos. Quer dizer, esses números aqui, ó, essa parte negativa que eu não tenho nos naturais aparece nos números inteiros, tá? E ela vem lá do menos infinito, certo? E vai lá para o mais infinito. Aqui nos números naturais, esse conjunto só vai para o mais infinito, partindo do zero. Bom, o conjunto dos números inteiros ele é representado pela letra Z, né? Por conta dessa palavra aqui, que eu não sei a pronúncia direito, né? Que parece Zahl, que significa número em alemão, para a gente não confundir, né? Para não colocar I do inteiro e confundir com o I do irracional. Bom, então esses são os números inteiros. Então o conjuntinho dos inteiros, ele tem, né, desde lá dos negativos, do menos infinito, até todos os positivos, né, que vai lá para o mais infinito. Os números racionais são aqueles números que são formados por frações de números inteiros, tá? Essas frações de números inteiros pode dar um decimal exato, ou seja, um decimal com um número finito de casas decimais, um número finito de casas decimais, ou pode ser uma dízima periódica, um decimal infinito, porém com uma repetição das casas decimais. Essa dízima periódica pode ser simples, por exemplo, 1,333 e vai embora, tá? Ou pode ser uma dízima periódica composta, que é uma situação em que nós temos um número intruso aqui no meio, tá? Então, quer dizer, tem o zero, depois começou a repetir. Aqui a repetição já começa, né, logo depois da vírgula, tá? Bom, então, o que seria esse decimal exato aqui? O decimal exato seria, você tem, por exemplo, nessa situação, 1,53, por exemplo. Você tem quantas casas decimais? Duas casas decimais. Então, é um decimal exato porque tem um número finito de casas decimais. Já a dízima periódica, ela não tem um número finito de casas decimais. Todas essas casas vão continuar até o infinito. Bom, então esses números racionais, né, por ser uma fração de números inteiros, ela tem essa característica de poder ser um decimal exato, poder ser uma dízima periódica simples ou composta. Ou até mesmo pode ser um número natural ou um número inteiro. Como assim? Você pode ter uma fração que
de um número natural ou um número inteiro. Exemplo, se você pegar 2 sobre 1, isso dá 2, que é um número inteiro e também um número natural. Ou você pode pegar menos 6 sobre 2, que dá menos 3. Isso é um número inteiro. Ou seja, a gente pode dizer que os números racionais, o conjunto dos racionais, apresenta dentro dele o conjunto natural, o conjunto inteiro e, além disso, os decimais exatos, com um número finito de casas decimais, e os decimais não exatos, chamados de dízimas periódicas, que podem ser simples ou compostas. Quer dizer, esses dois conjuntos estão dentro do conjunto dos números racionais, certo? Bom, outra coisa que a gente tem, outro conjuntinho, são os irracionais. Quem são os irracionais? Os irracionais são aqueles que não podem ser formados ou escritos por uma fração de números inteiros, tá? Então, esse irracional, ele vai ter casas decimais infinitas, porém não periódicas, tá? Então, esse decimal de casas infinitas e não periódicas, nós não conseguimos escrever isso na forma de uma fração de números inteiros. Quais seriam os números racionais? Bom, temos vários conhecidos. O número π é um número irracional. Raízes quadradas não exatas, por exemplo, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5 e assim por diante. Bom, e nós temos também o conjunto dos números reais. O que é o conjunto dos números reais? O conjunto dos números reais é a união de todos os conjuntos, os naturais, inteiros, racionais e irracionais. Ou seja, se eu pegar qualquer número desse, ele pode ser considerado um número real. Tudo bem? Então, o conjunto dos números reais é aquele conjunto formado por todos os conjuntos, certo? Nós temos ainda um outro conjunto que é chamado de conjunto dos números complexos, mas ele é um conjunto à parte que a gente vai falar mais para frente, né? A nossa ideia é começar da matemática básica, elementar. Bem, e aí a gente pode, a partir disso aqui, escrever um diagrama, chama diagrama de Venn. Esse diagrama vai representar para a gente os conjuntos numéricos. Então, o que a gente faz? A gente pega e desenha aqui um conjunto maior. Esse conjunto maior aqui vai ser o conjunto dos números reais. Bom? Bom, o que acontece? Eu tenho dentro dos reais uma divisão. Essa divisão, eu vou ter o conjunto dos números racionais e vou ter o conjunto dos números irracionais. Tá? Bom, dentro do conjunto dos números racionais, eu vou ter o conjunto dos números inteiros, que está aqui, que nós representamos pela letra Z, e a gente vai ter o conjunto dos números racionais, ou melhor, perdão, conjunto dos números naturais, que está aqui. Bom, para que serve o diagrama de Venn? Bem simples, para mostrar para a gente o seguinte: se você tem um número, ele se encontra aqui dentro, que eu vou representar com um asterisco, esse número aqui, ele é um número natural, porque ele está dentro do conjunto natural. Ele é um número inteiro, porque ele está dentro do conjunto inteiro. E ele é um número racional, porque está dentro do conjunto racional. E um número real, porque faz parte do universo dos números reais. Tá? Se eu pegar, por exemplo, esse número aqui, ó, esse aqui, nessa posição, ele não está dentro do conjunto natural, ele não está dentro do conjunto inteiro, e vai ser somente um número racional e real. Aqui, se eu pegar um número aqui, nesse conjunto,
ele vai ser um número que vai pertencer ao conjunto dos irracionais, não vai pertencer a nenhum outro conjunto que não seja os números reais. Então, o diagrama de Venn, ele serve para quê? Para que você identifique a que conjunto pertence um número. Então, a gente pode dizer que todo natural, é inteiro, é racional e é real. Porém, um número racional, ele necessariamente não vai ser inteiro, não vai ser natural, tá certo? Ele só vai ser racional e real. Então, o diagrama de Venn, ele serve para que a gente possa identificar e classificar o conjunto numérico com o qual nós estamos trabalhando, certo? Bom, pessoal, retomando aqui o nosso raciocínio, depois que a gente fez o diagrama de Venn, a gente vai falar sobre as operações que nós vamos fazer com os números, né, os conjuntos numéricos. Bom, o conjunto natural, ele é o primeiro conjunto que a gente aprende a fazer cálculo e é muito simples, né? Aqui nós temos algumas operações, né, no conjunto natural. Então, 2 mais 5, 7. 5 menos 3, 2. 3 vezes 2, 6. E 8 dividido por 4, 2. Bom, é o primeiro conjunto que a gente aprende, é o conjunto mais simples, é o conjunto mais fácil de fazer conta. O problema está quando a gente chega no conjunto dos números inteiros e nós temos que fazer contas com os números negativos. É a primeira dificuldade que a gente sente, principalmente quando se trata de contas de multiplicação e divisão. Porque aqui, para os números inteiros negativos, para a gente fazer multiplicação e divisão, a gente vai precisar de uma regra que nós chamamos de regra do sinal. Mas mesmo assim, a soma e a subtração com números negativos gera um pouco de dificuldades, né? No sentido de que a gente confunde algumas coisas. Bom, o que a gente tem aqui é o seguinte: vamos supor que eu tenho lá um cálculo para fazer. Esse cálculo é 5 menos 3. Bom, 5 menos 3 dá 2, né? Isso daqui está dentro do conjunto dos números naturais que a gente aprendeu. Quando a gente inverte essa situação e coloca menos 5 mais 3, nós temos que pensar de maneira diferente. Por quê? Porque lá no conjunto natural, que é aqui onde nós fizemos esses cálculos aqui, ó, lá a gente nunca vai chegar numa situação em que eu vou fazer um número maior, negativo maior do que o positivo. Como se eu estivesse fazendo mais ou menos assim também, ó. 3 menos 5. Nós nunca vamos chegar nessa situação. Por quê? Porque aqui você sempre vai ter um número maior menos um número menor, né? Então, 5 é maior do que 3. Agora aqui, olha só o que nós temos. 3 menos 5. Que também posso representar por 5 menos 5 mais 3. Qual é a ideia? A ideia, para a gente nunca errar, é a gente imaginar que esse nosso número negativo se trata de uma dívida. Uma vez que você assume que o número negativo é uma dívida, o que vai acontecer? Você vai fazer assim: bom, eu estou devendo 5, eu pago com 3, eu não quitei a minha dívida, eu ainda fico devendo 2. E eu fico devendo 2, e essa dívida eu represento pelo sinal negativo. Então, o nosso sinal negativo representa uma dívida. Certo? Bom, a mesma coisa acontece quando eu faço 3 menos 5. Ou seja, eu tenho uma dívida de 5, eu pago com 3, né? Mas eu ainda tenho uma dívida. Ou seja, eu vou ficar ainda devendo 2, certo? Que também cai nesse mesmo caso aqui, ó.
eu tenho uma dívida. Lembrando que o sinal, ele é do número que está à sua direita. Então, quer dizer, esse sinal negativo pertence ao 5. Esse sinal negativo pertence ao 3. Esse sinal positivo pertence ao 3 e assim por diante. E quando nós não temos nenhum sinal, significa que o número é positivo. A gente não costuma colocar o número positivo, tá bom? A gente só costuma colocar o número negativo, certo? Então, essa é a operação de soma e subtração com números negativos, certo? Bom, o que acontece é que para multiplicação e para divisão, a gente vai precisar definir outras regras. Qual regra é essa? Bom, para multiplicação e para divisão, a gente vai ter que definir a regra do sinal. Bom, o que significa isso? A regra do sinal nos diz o seguinte, que um número que é positivo, se ele for multiplicado, se ele for dividido, ou se esse sinal positivo tiver seguido logo após por um sinal negativo, o resultado disso vai ser negativo. Se você tiver um sinal negativo multiplicado dividido ou seguido de um sinal negativo, isso vai dar positivo, certo? Se você tiver um sinal positivo multiplicado dividido ou seguido de um outro positivo, isso vai dar também positivo, tá? Ou seja, a gente chega à conclusão que quando você tiver sinais diferentes na operação de multiplicação, divisão ou um sinal seguido do outro, vai dar negativo. Se você tiver sinais iguais, multiplicado, seguido ou dividido, vai dar positivo. Então, essa é a nossa regra, tá? Nós temos que sinais diferentes dá negativo e sinais iguais dá positivo. Bom, como que a gente pode exemplificar isso daqui? Nós podemos exemplificar isso de uma maneira bem simples. Se você pegar, por exemplo, e fizer mais 2 vezes menos 3. Como fica esse cálculo? 2 vezes 3, 6. Como é um número positivo multiplicado por um número negativo, fica negativo. Se eu pegar um número positivo mais 6 dividido por menos 2, 6 dividido por 2 dá 3. E mais dividido por menos dá menos. Bom? Ou então se eu tiver um sinal positivo, um número positivo seguido de um sinal negativo. Como assim? Menos mais 6. O que acontece? Um sinal de menos seguido de um sinal de mais vai dar menos 6. Certo? Bom, qual outro caso? Menos e menos. Então, se eu tiver lá menos 5
vezes menos 2. 5 vezes 2 dá 10. Porém, menos vezes menos dá mais. Se eu tiver lá menos 15 dividido por menos 3, 15 dividido por 3 dá 5. Menos dividido por menos, pela regra, também dá mais. Ou se eu tiver menos 10, eu tenho um sinal negativo seguido de outro negativo, isso vai dar mais 10. E quando for positivo, tudo positivo, a gente não tem problema nenhum. Eu tiver lá mais 5 vezes mais 6, 6 vezes 5 dá mais 30. Se eu tiver 12 positivo dividido por mais 2, isso dá mais 6. E se eu tiver mais 7 seguido de mais 7, isso vai dar 7 positivo. Ok? Então, aqui nós explicamos a regra do sinal. Quer dizer, só vamos usar a regra do sinal quando for multiplicação, divisão e um sinal seguido do outro. Muita gente faz confusão naquele exemplo que eu dei lá atrás. Qual o exemplo que eu dei lá atrás? Né? A confusão acontece aqui, ó. Quando eu tenho lá, ó, menos, eu tenho lá 3 menos 5. Né? A pessoa pensa, bom, mais com menos dá menos. Não, não é assim que funciona. Tá? Eu não posso fazer a regra do sinal aqui, por quê? Porque eu não tenho uma multiplicação, não tenho uma divisão e não tenho um sinal seguido do outro. Eu simplesmente vou olhar para esse 5 como se ele fosse uma dívida. Devo 5, pago com 3, fico devendo 2. Ok? Então, é isso que nós temos para a regra do sinal. É isso que nós temos com operações com números inteiros, certo? Bom, o que fica então para a gente fazer? Fica para a gente fazer e pensar em algumas situações. Né? Então, a gente pode aqui pensar em alguns exemplos. Tá? Bom, tem lá 10 menos 7. Tenho menos 10 mais 3. Tenho menos 7 menos 2. Tenho 2 vezes menos 3. Tenho menos 3 vezes menos 7. Tenho menos 10 dividido por mais 5. Tenho menos 40 dividido por menos 2. Tenho mais menos 7. Tenho menos 3. E quero saber quais são os resultados dessas operações, desses exemplos que nós colocamos aqui. Bom, como fica? Nesse primeiro caso, 10 menos 7, tenho 10. Tiro 7, quanto ficam? Sobraram 3. Estou devendo 10. Pago com 3, eu ainda estou devendo 7. Eu tenho aqui, estou devendo 7 e tiro 2,
significa que eu tenho duas dívidas, certo? Estou devendo 7 e tiro 2. Ou seja, eu já estou devendo 7. Quando eu tiro 2, eu ainda vou dever mais. Vou dever 9. Bom, 2 vezes menos 3. 2 vezes 3, 6. Mais vezes menos, pela regra do sinal, dá menos. Menos 3 vezes menos 7. 3 vezes 7 dá 21. Menos vezes menos dá mais. 10 dividido por 5. 10 dividido por 5 dá 2. Pela regra do sinal, menos dividido por mais dá menos. Menos 40 dividido por menos 2. 40 dividido por 2 dá 20. Menos dividido por menos dá mais. Aqui nós temos uma situação de um sinal seguido de outro. Ó. Mais seguido logo depois de um sinal de menos. A gente identifica essa situação porque sempre vai aparecer um parênteses separando esses sinais. Você tem um sinal e logo depois outro sinal separado por um parênteses. Mais seguido de menos, pela regra dá menos. E menos seguido de menos dá mais, pela regra, mais 3. Certo? Então, esses são alguns exemplos que a gente pode fazer para pensar. Onde é que nós temos maior dificuldade? Bom, nós temos uma dificuldade maior nessa situação aqui, né? Que é uma situação nova. A gente ainda não está acostumado a trabalhar com números negativos. Então, quer dizer, quando você tem isso, basta você pensar que o negativo é uma dívida. Bom, eu tenho uma dívida de 10 e pago com 3. Eu ainda fico devendo 7. Aqui eu tenho uma dívida de 7 e uma dívida de 2. Ou seja, uma dívida de 7 e uma dívida de 2 nos resulta uma dívida de 9. Ok? E os outros todos são aplicações diretas da regra do sinal. O importante, pessoal, é a gente pensar que você faz a operação de multiplicação primeiro, faz a operação de divisão e depois vai usar o sinal. Tá? Então, eu faço 2 vezes 3, 6. Depois eu faço mais vezes menos, dá menos. Ok? A mesma coisa com a divisão. Nesse caso aqui, ó, 10 dividido por 5 dá 2 e menos dividido por mais dá menos. Ok? Então, é assim que a gente vai trabalhar as operações com os números inteiros, com o conjunto dos números inteiros. Ok? Então, na próxima aula, nós vamos fazer uma situação bem interessante, que é a aplicação desses conceitos nas famosas expressões numéricas. Bom? Então, esse é o nosso tema da próxima aula. Expressões numéricas. Bom, muita gente sente dificuldade em resolver essas expressões. Tá bom? Então, no nosso próximo encontro, a gente vai falar sobre expressões numéricas, que é a maneira mais fácil e mais direta da gente aprender a fazer cálculos com o conjunto dos números inteiros, aprender a fazer cálculos com o conjunto dos números negativos. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, né? Deixa seu like aí no nosso vídeo, compartilha, mostra para as pessoas que precisam, mostra para as pessoas que estão a fim de estudar, que querem ter uma aula de matemática, um reforço, que a gente está aqui para ajudar o máximo que a gente puder. Tá? Então, muito obrigado pela atenção de vocês e nosso próximo encontro, expressões numéricas. Um abraço e até mais!